Bom, vamos continuando o nosso estudo. Nós estamos fazendo aquelas etapas que eu falei, né? Algumas situações em que a gente precisa explicar um pouquinho mais, para que a gente possa entrar depois, mais tarde, nos entendimentos justamente sobre a evolução humana aqui nesse planeta Terra, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre céu e inferno, né? Que é importante que a gente saiba entender um pouco mais por que essa imagem, esse conhecimento de céu e inferno que nós trazemos hoje conosco, porque à medida que a gente compreende isso, a nossa vida fica um pouquinho mais leve. A gente sabe exatamente qual será nosso destino, né? Se é o céu ou o inferno, né? Muito bem. Existe céu e inferno? Zirna? Não existe? Inferno não, só céu. Que maravilha, hein? Não existe céu e inferno? Não. Muito bem. Não existe. O que vocês acham, gente? Existe ou não existe céu e inferno? Então existe. Existe céu e existe inferno. Também. Meio termo. Nem sofrimento eterno, nem gozos e virtudes eternas. Bom, o Chico Xavier, quando ele escreveu o livro Parnaso de Além Túmulo, em 1931, tinha um padre lá na cidade dele, lá, que excomungou ele. Durante um discurso no púlpito, ele disse assim: esse rapaz que escreveu esse livro, tenho certeza que ele vai para o inferno. Falou para ele. E isso incomodou muito, porque o Chico era muito religioso, né? Daí ele vai conversar com a mãe dele, né, que já havia falecido um bom tempo, pela mediunidade dele, ele conversa com a mãe dele. Daí ele disse para a mãe dele assim: querida mãezinha, eu não consigo viver com esse negócio, parece que tem uma coisa me cobrando, porque esse padre me mandou para o inferno. Então, o que eu faço? Eu continuo trabalhando dentro da doutrina espírita, escrevendo as coisas que tem me proposto. E ela disse: meu filho, fique tranquilo. Querendo ou não, todas as pessoas que estão na Terra estão no inferno ou vão para ele. Então, qual é a diferença se você vai agora ou já está aqui? É o que você falou. E aí ele começou a entender essa situação. O inferno, na verdade, é uma posição da nossa mente. É uma criação nossa. Se nós achamos que o inferno é aqui, ele vai ser aqui. Se nós esperamos que o inferno seja um outro lugar pior do que aqui, fatalmente ele vai ser um lugar pior do que aqui. Tá? Mas justamente, normalmente, a gente usa essa palavra, né? Vá para o inferno. A gente diz assim para a pessoa: não pare de me encher o saco, vá para o inferno. Então, se nós mandamos as pessoas para o inferno, é óbvio que esse inferno é um lugar, não é verdade? Quando a gente manda uma pessoa para um lugar, é porque a gente tem essa ideia de que isso aqui seja um lugar. Né? Então, vá para Curitiba, é um lugar. Porque você não vai lá é um lugar. Inferno, na verdade, dentro do nosso conhecimento, dentro do nosso subconsciente, está relacionado com o lugar. Por quê? Porque ele foi criado por nós e até hoje a gente escuta dizer que essa coisa fica para baixo, não é verdade? Por quê? Antigamente, os gregos, eles acreditavam que a Terra era plana. E abaixo da Terra, hoje nós sabemos que a Terra é redonda, é um globo. Abaixo da Terra ficava o inferno. E acima da Terra ficava o céu. Então tinha essa coisa de céu e inferno. É óbvio que o céu era uma coisa bonita, e eles conheciam e viam o céu. Então o céu só poderia ser uma coisa boa. Então, paralelamente, o outro lado tinha que ser uma coisa ruim. Esse era o inferno. Né? E eles acreditavam, os gregos, que lá no inferno existia um cidadão, eles chamavam de Tártaro. Lá existia um cidadão chamado Hades, que na mitologia romana chamavam de Plutão, que foi batizado no nosso último planeta. Esse cara era o nosso diabinho, que nós conhecemos hoje como o demônio, o cara que manda no inferno. Então, as pessoas que faziam mal na Terra iam para o inferno, para esse Hades. E lá eles passavam por algumas situações de acordo com o tamanho das penas que eles fizeram aqui na Terra. Então lá tinha umas coisas bem legais, assim, tipo assim, só vocês se prepararem se vocês forem para esse lugar, tá? Tinha um caldeirão
chamado azeite das Lenaides, que daí, dependendo do que você fez na terra, você ficava um tempo fritando naquele azeite. Mas esse era gostoso, segundo eles. Não ficava muito tempo. Tinha um lugar que eles chamavam de Monte de Ixos, que era um rochedo grande. Você pegava uma pedra bem pesada e você começava a subir aquele morro. Quando você estava chegando lá, chegava um cara que estava a tua pedra e você caía de uma vez. Você continuava assim, subindo. Tinha outra coisa que eles chamavam de a roda de fogo, que é essa que originou o fogo do inferno, que nós também temos ideia hoje. Era uma roda em que o sujeito ficava preso, tipo uma churrasqueira elétrica, automática, sabe? Você faz costela que fica girando, o caboclo era preso ali, ele passava no fogo, ele dava uma refrescada, depois ele ficava no fogo de novo. E assim ele ficava. E assim ele se purificava das penas dele. Né? Isso tem muito a ver com nós hoje em dia ainda. Tá? Porque a gente tem essa ideia de fogo do inferno, essa coisa de você lá pagar uma pena que depois virou o purgatório. O inferno era isso. Então, os cristãos, quando o Constantino unificou o cristianismo e fundou o catolicismo, ele trouxe essas crenças pagãs e começou a trabalhar o inferno. E isso é tão certo que a gente já consegue falar sobre um outro inferno. Eu não sei como é da onde criaram esse. Quando a gente está muito bravo com alguém, você não manda só para o inferno, você manda para os quintos dos infernos. O mais está vendo, mas é verdade. Quando você está com muita raiva, você já passa o quarto, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, já manda ele lá para o quinto dos infernos. Deve ser bem mais longe, né? Esse. Eu li no livro que na Inquisição tinha um padre que lá na Inquisição tinha a quinta dos infernos. Quinta dos infernos. Que era um buraco que prendia as pessoas más. Pois é, então está explicado. As pessoas más não, as boas também. Ah, ainda mais também? A quinta dos infernos. Quinta dos infernos. Então virou quinto dos infernos. Tá. Que virou quinto dos infernos. Então tem que explicar. Lá na pergunta 1011, que é uma das últimas perguntas do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta, né? Existe um lugar circunscrito no universo, já que hoje ele sabe que não existe nada abaixo da Terra. Se o inferno fosse abaixo da nossa Terra, hoje nós estamos no Brasil, o universo de nós seria o Japão, ou o Japão seria o inferno. Né? Então, como o Kardec sabe nesse momento que existe um globo, né, que não existe um céu, não existe um inferno, ele pergunta, existe algum lugar no universo, né, que está destinado a essas penas dos espíritos de acordo com os seus méritos? Será que existe algum lugar no universo onde fica o inferno? Né? E os espíritos dizem, não são mais do que figuras. Os espíritos felizes e infelizes estão por toda parte. Entretanto, como já dissemos também, os espíritos da mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde quiserem e quando são perfeitos. Quer dizer, quanto mais você é evoluído, mais perfeito, você escolhe o lugar que você quiser ir. Se você quiser ir para o inferno, pode ir, fique tranquilo. Mas se você quiser fazer parte de um lugar melhor, você pode ir. E o Kardec faz um comentário, diz assim, a localização absoluta dos lugares de penas e de recompensas só existe na nossa imaginação, na imaginação dos homens. Provém da sua tendência de materializar e circunscrever as coisas cuja natureza infinita não podemos compreender. Para nós, só existe uma coisa que nós vemos, não é verdade? A gente não consegue entender o que a gente não vê. Então, falar em inferno, tem que existir um lugar. Porque senão a gente não acredita. Então, a gente traz no nosso conceito que o inferno, ou o céu, é um lugar. É assim que funciona? Porque a gente quer materializar isso. Isso é só construção da nossa cabeça. Então é verdade que lá no livro Céu e Inferno, que é uma das produções dele, em 1965, ele vai dizer assim que talvez seja o que resume tudo isso aí. O inferno está por toda parte em que haja almas sofredoras. O céu igualmente, onde houver almas. Tem almas sofredoras aqui na Terra encarnadas? Então o inferno existe aqui na Terra. Tem almas sofredoras desencarnadas? Então o inferno também existe após a morte. Por essa associação,
Onde existem pessoas felizes, lá é o céu. Onde existem pessoas sofredoras, lá é o inferno. Então eu começo a pensar na minha cabeça assim. O céu deve ser a ilha de Caras. Vocês já viram alguém triste naquelas ilhas de Caras, naquela revista lá? Já viram alguém triste lá? Então ali deve ser o céu. Porque só tem pessoas lindas, maravilhosas, rindo, sorrindo, felizes. Então a ilha de Caras é o céu. Tá? E o inferno talvez seria um pronto-socorro da tentação. Porque ali só se encontra pessoas sofrendo. Então se você for num lugar que você percebe, sente o peso que existe ali. Então ali a gente pode associar como sendo um inferno. E assim a gente pode trazer isso para a nossa vida. Quando você se sente dentro de uma ilha de Caras, quando acontecem coisas boas e a gente tem motivação para viver de uma forma boa, e ver coisas novas, e acredita, e está sempre com esperanças, é óbvio que a nossa vida vai ser mais um céu, mais uma ilha de Caras. Agora, se você passa a vida inteira lamentando coisas que acontecem com você, trazendo problemas e não soluções, sendo retroativa e não progressiva, o que é a tua vida? Se não é um inferno. Tá? Dentro dessa perspectiva é que a doutrina espírita chama céu e inferno. Okay? Isso talvez seja o inferno. Né? Isso aqui é o inferno e esse é o céu. A minha vida está um inferno. Uma professora numa sala de aula, achei muito legal isso aí, porque é verdade, né? Mas é verdade, que a gente até vê isso aí acontecer. E essa é uma pessoa que trabalha na Secretaria de Educação. É claro que isso aí é mais para tirar um sarro. Mas se você tem essa visão de professor, e você acha que o professor acaba sendo assim, você vai viver a tua vida como um inferno. Né? Agora, quando você está desse lado, aí você começa a dizer assim, puxa vida, que bom se eu tivesse só minha salinha de aula para me incomodar ali. Né? Bem isso mesmo. É bem assim. Então, você sempre acha que a vida do outro é o céu, e a tua vida é o inferno. Sempre melhor, é isso mesmo. Entenderam como é que é a situação? Ele deve estar nos dois lados. Na 966 ele diz assim, por que os homens fazem ideias tão grosseiras e absurdas desse lugar, né, de gozos da vida futura? E eles respondem, a inteligência ainda não é suficientemente desenvolvida. Nós ainda não temos noção, não compreendemos o que é essa segunda etapa em que nós vamos passar, né? A criança compreende da mesma maneira que um adulto as coisas? Não, nós somos crianças ainda. Aliás, isso depende também do que lhe tenha ensinado. O que ensinaram até hoje para nós? O que ensinaram? O inferno, ensinaram para nós que se nós não fosse batizado, nós ia para o inferno, né? É isso mesmo. Imagina então, gente, todo esse povo que vive lá, imagine os mongóis, imagine os chineses, mais 1,5 bilhão de pessoas que nunca foram batizadas, como é que vai essa galera? Né? Começa por aí. Então, muito é daquilo que a gente tem essa ideia. Primeiro você tem que ser batizado, depois você tem que seguir os 10 mandamentos. E assim vai. São coisas que vão ensinando para nós, que fazem com que a gente acredite que a gente vai para o inferno. E ou vive no inferno, ou posteriormente nessa situação. E isso vai criando em nós um lugar. Isso que a gente tem que tirar da cabeça. Começar a tirar isso da cabeça. É nosso ponto que há necessidade. Isso é que há uma necessidade de uma reforma. Tá? Vossa linguagem é muito imperfeita ainda para exprimir o que existe além do vosso alcance. Por isso foi necessário fazer muitas comparações. Mas à medida que o homem se esclarece, seu pensamento compreende as coisas com sua linguagem, que a sua linguagem hoje não pode traduzir. Aos poucos a gente vai entendendo. E hoje, é claro, né, teve uma pesquisa no Brasil sobre a imortalidade. Todo mundo acredita que não se acaba. 99% acredita que o corpo acaba, mas o espírito continua. E a grande maioria, talvez a totalidade, acha que não vai para o inferno. Porque ninguém mais acredita em céu e inferno. Né? Isso é inconsciente em nós, porque nós já fomos várias vezes para lá, várias vezes para lá, várias vezes para lá. E a outra coisa que fica na nossa cabeça viu como a gente tem uma imagem de inferno muito mais fácil que de paraíso, de céu? Pensem em céu. É uma coisa que a gente fica ainda pensando, como é que será? Porque a gente foi muito pouco para o céu. A grande parte das vezes que nós morremos, nós fomos para o inferno. Nosso inferno astral, estão entendendo? Por exemplo, quem assistiu o filme Nosso Lar, lembra do André Luiz? Ele cai no umbral.
O que é aquilo lá? Aquele é o inferno dele. Tá? Não é que todo mundo vai lá igual ele foi. O que fazia mal para ele? As pessoas ficaram chamando ele de suicida, suicida, suicida. Aquilo era fazer um grande mal para ele. E parece que ele estava sempre escutando aquilo. Isso é o inferno dele, que ele criou. Nós sempre criamos esse nosso inferno toda vez que nós fomos para outro lugar. Até o momento que a gente cai na real, é socorrido, vem para cá, passa de novo. Aí a gente passa por novos problemas aqui, acaba. E esse vira um ciclo vicioso. É isso que nós temos que quebrar, é esse ciclo vicioso. E o Kardec pergunta, de onde procede a doutrina do fogo eterno? Essa coisa de fogo, né? Que se implicaram para nós. Diz lá, são imagens como tantas outras tomadas pela realidade. Então ele faz um comentário dizendo assim, o homem, incapaz de traduzir na sua linguagem a natureza desses sofrimentos, não encontrou para ela comparação mais enérgica que o fogo. O fogo, lembra que queimavam as bruxas na Idade Média? Por quê? Porque o fogo purifica. Como é que você faz para tirar as bactérias de determinada situação? Põe no fogo. Então ele sempre teve a ideia, a carne que começou a fazer mal, eles assaram. A água começou a fazer mal, eles ferveram. Sempre o fogo purifica, limpa. E aí, como é que isso vai limpar o teu espírito? Pelo fogo. Né? Isso é tanto verdade que na Alemanha, no começo do século, se vivia uns 40 anos a média de vida dos alemãos. Por isso que eles tomavam muita cerveja. Porque a cólera estava na água. E quem bebia água se contaminava. Então, uns ferviam a água e se escapavam, outros tomavam cerveja. Veja que beleza. Né? Hoje eles não podem usar isso como desculpa para tomar cerveja. Mas eu quero dizer o seguinte, existe uma forma em que a gente aprende a escapar, a se purificar, a escapar do mal. O fogo eterno significa isso. O fogo, não eterno, desculpa, falei demais. O fogo significa isso. Você precisa passar por uma purificação. Está aí o fogo. Estão entendendo? Aí vem a religião católica e diz assim, isso é eterno. Tudo sempre pode piorar. Né? Eles conseguiram piorar um pouquinho mais a situação. Por quê? Porque sendo eterno, existia uma forma de você, digamos assim, aliviar, mas desde que você fosse do nosso lado. Então, do nosso lado, a gente alivia a situação de vocês. E aí eles criaram uma coisa chamada purgatório. O que é o purgatório? O purgatório é justamente o Hades. Chegou um ponto em que eles começaram a perceber assim, pô, mas peraí, se eu fiz o mal na Terra, o cara começou a perceber assim, eu enganei tanta gente, eu sou tão rico hoje, mas só fiz merda. Então eu vou para o inferno e vou sofrer eternamente. Né? Como é que eu posso escapar disso? Eu vou conversar com o padre. Ele chegava para o padre e dizia, ó padre, eu tenho dinheiro e não quero ir para o inferno. Não, vamos resolver esse problema. E aí eles começaram a vender as indulgências. Mas aí eles tiveram que criar, e aí no Concílio de Trento, em 542, eles criaram uma coisa chamada purgatório. Então, o cara que tinha condições de comprar as indulgências, ele tinha uma possibilidade de escapar do céu, desde que fosse batizado e se arrependesse, recebesse a extrema unção. E a extrema unção era caríssima na época. Caríssima, entendeu? Por isso foi criado o purgatório, que é um lugar onde você passa. E aí foi feita uma análise, você pode ir para o céu ou pode descer para o inferno. Basicamente é isso aí. Tá? É uma unção que você falou? Oi? É uma unção que você disse? A extrema unção. A extrema unção é um benzimento da última hora, né? Os últimos suspiros. Você chama o padre e o padre livra você de tudo aquilo que você fez de besteira, de maldade, e aí você tem o direito. Mas isso também tem uma lógica, tá? Também tem uma lógica. Nada do que existiu e que existe que a gente traz não tem uma lógica. Sempre tem uma lógica, tá? É por isso que a crença no fogo eterno remonta às mais antiguidades, por causa da pureza. E os povos modernos a herdaram dos antigos, ok? A razão nos ensina que a alma é um ser inteiramente espiritual e por isso mesmo não pode ser afetada pelas impressões que não hajam fora da matéria. Só a matéria queima. Nós somos matéria enquanto estamos no corpo. Depois que nós estamos no corpo, nós somos uma matéria. Como é que nós vamos queimar? Então é a primeira coisa que a gente tem que entender. Então para vocês pensarem assim,
Puxa, eu tenho medo de ir para o inferno. Pensem que vocês não vão queimar, porque não tem o que queimar. Então essa é a primeira coisa. Isso nós entendemos hoje. Eles não entendiam. Mas a gente tem que ter isso na cabeça. Para tirar essa coisa de inferno quente, né? Mas disso não se segue que esteja livre de sofrimentos. Significa que, se você acredita que não vai queimar no fogo do inferno, não significa que você não esteja livre dos sofrimentos que você vai ter. Nem que seja punido pelas faltas que você cometeu. O Kardec continua dizendo: a diversidade dessas consequências é infinita. Nós não sabemos a quantidade de sofrimento que tem para frente. Mas pode-se dizer-se de maneira geral: cada um é punido naquilo que pecou, nos seus erros. Assim é que uns são pela incessante visão do mal que fizeram. O André Luiz sempre via aquilo que ele criava como mal. Então, quando ele vivia na Terra, ele era um cara boêmio, ele bebia, ele comia demais, ele vivia com prostitutas. Lembram do filme? Tá. Isso. O que ele via lá no umbral? Ele via prostitutas, via pessoas sujas, beberrões, né? Era o inferno para ele. Porque ele sabia, era uma culpa que ele estava trazendo. Então, o sofrimento nosso, a visão do mal que a gente faz, ele continua em nós, presente em nós. Isso é uma das piores coisas que existem. Eu sempre falo. A maior dor que existe é a dor da consciência. Isso você não vai perder. Você pode até disfarçar aqui na Terra, mas depois você vai continuar tendo essa dor. É a dor da consciência. Tá? Outros sofrem pelos remorsos, pelo medo, pela vergonha, a dúvida, o isolamento, as trevas. Sonhar é morrer. Vocês viram o que eu falei no mês passado. Toda vez que você dorme, você morreu. É isso aí. Bem claro, tá? Você morre todos os dias. Quando a gente sonha que está... Já sonharam que você está um pelado no meio do monte de gente? Isso é porque você está com vergonha de alguma coisa que você fez. Porque é o teu subconsciente te cobrando. Está entendendo? Agora imaginaram vocês morrerem e passarem por essa situação sempre, trazer sempre isso, quando a Luiz estava passando, sempre se sentir envergonhado, é culpa do que alguma coisa você fez. Falta de perdão próprio, está entendendo? Vocês já sentiram, sonharam que vocês estão correndo de alguém e que essa pessoa está quase te pegando, mas não te pega, não te pega, não te pega? O que é isso? Culpa. Vocês fizeram alguma coisinha que para vocês, para a vida normal da gente, é normal. Porque a tradição, a cultura da gente deixa passar. Mas o teu subconsciente não deixa. Então é como se estivesse fugindo da polícia, como se estivesse fugindo de alguém que vai te cobrar aquilo. E aí você está fugindo. E aí aparece isso no teu sonho. Deu para entender? Medo de escuridão. Você já sonhou que você está num lugar escuro? Ou você já... algumas pessoas têm medo de escuridão. Se apagar a luz, meu Deus do céu. Não conseguem, né? A Cassiana é diferente. Ela só consegue dormir com tudo escuro. Eu já não gosto, eu gosto um pouquinho de claridade, mas tudo bem. Mas veja bem, o que é o medo do escuro? Você já imaginou você desencarnar e... Escuro, tudo escuro, você não vê nada. Você não dá um frio na barriga? Por quê? Por que a gente fica com medo da escuridão? Porque na escuridão você não vê quem está te atacando, não é verdade? Você não consegue enxergar. Então a quantidade de inimigos que você faz, mais medo da escuridão você tem, porque mais gente pode vir te atacar. Perceberam isso? Isso é subconsciente, gente. Subconsciente. Quando você tem a tua consciência tranquila, você entra num quarto escuro e está tudo bem. Agora, quando você tem medo de alguma coisa, você traz isso para você. Isso, agora já imaginaram isso? Isso é um inferno para um espírito que desencarnou e continua trazendo isso. Imagina trazer essas três coisas que eu citei por um bom tempo. Isso é sofrimento. Por isso que é importante para nós aqui, não é o fato da gente errar. Errar, a gente erra. Todo mundo erra aqui. É o fato da gente entender o erro da gente e se perdoar ou perdoar aquelas pessoas que a gente erraram com a gente, ou que a gente errou. Isso nos faz que a gente fique com a consciência tranquila, tira um peso grande de nós. E aí a gente pode morrer sossegado. Ok.
Quais são os maiores sofrimentos que os maus espíritos podem suportar? A pergunta que Kardec faz. O que existe depois da morte que é o máximo que os espíritos podem suportar? E eles respondem assim: não há descrição possível das torturas morais que constituem a punição de certos crimes. Nós não temos nem ideia do tamanho do sofrimento que certos espíritos passam. Não conseguimos imaginar. Nós não tem como nós trazer isso para o nosso entendimento hoje. Tá? Os próprios espíritos que aí sofrem teriam dificuldades em vos dar uma ideia. Mas seguramente a mais horrível é o pensamento de serem condenados para sempre. Pense bem. Você é católico, evangélico, terrível. Aí você acredita no inferno. E acredita que você vai pagar eternamente o mal que você cometeu. E você desencarna. E você lembrou de tudo aquilo que você fez de errado. O que te veio na cabeça? Sofrimento? Eterno. Eterno. Agora, uma pessoa que tenha a cabeça voltada para o sofrimento eterno, porque tudo é mente, tudo é pensamento, é muito difícil para os espíritos resgatarem. Porque ele acredita e acha que merece o sofrimento. E fica sofrendo. Por isso que eles dizem isso. O pior de todos é aquele cara que se acha condenado para sempre. Por isso que o inferno tem que acabar na nossa cabeça. Como vocês disseram, tanto faz. O inferno é aqui, o inferno é lá. Onde moram os espíritos maus, esse é o inferno. Os espíritos maus moram em planetas de provas de expiação como o nosso? Moram aqui no inferno. Os espíritos maus moram em planetas de regeneração, que é onde a gente está evoluindo agora? Também moram. Então, planetas de regeneração são infernos. Espíritos maus moram em planetas felizes? Muito pouquinhos. Uma vez o Kardec recebeu a visita de um espírito chamado Massive. Ele era um pintor que viveu na Terra. E ele veio contar sobre Júpiter. Como é que era a vida em Júpiter? E ele diz assim: a vida em Júpiter é uma maravilha. Não tem pessoa ruim lá. Todo mundo, um se importa com o outro. Todos têm uma consciência de solidariedade. E lá se vive encarnado 700 anos. Olha que maravilha. Por isso que veja como Deus é bom, né? Você pensou nós viver 700 anos do jeito que a gente vive aqui? Vocês iam aguentar isso? Não, é verdade. A gente vive aqui num estado de sofrimento. Viver para nós 70, 80 anos já é difícil aqui. Agora, já imaginar passar 700 anos vivendo aqui? Aguentar aquela mala ou aquele mala por 600 anos? Não, vejam bem. Para se viver 700 anos, tem que se viver numa qualidade de um mundo melhor. Senão você não vence. É muito peso para você. Quando a gente chega, vou fazer 50 ano que vem. Olha a experiência que eu já tenho na minha vida. Quanta coisa eu já passei. Agora imaginou eu chegar perto dos 400 anos? É peso demais para me aguentar esse corpo e essa mesma encarnação. Por isso que a gente renova. Vem com uma outra oportunidade e renova tudo de novo, renova, e a gente vai aprendendo. Tá? Mas lá, o Massive diz para o Kardec assim, que nesse mundo, em Júpiter, para se viver lá, precisa-se de duas palavrinhas. O Kardec perguntou, o que precisa para esse mundo? Para ele desencarnar aqui, a próxima vez encarnar lá em Júpiter. E ele diz assim, duas palavrinhas. Basta você ser bom. Está resolvido. Eu quero dizer o seguinte, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, no nosso planeta a gente vai passar por situações do inferno, não adianta, gente. Você pode querer fazer o que quiser, vai passar por situações do inferno. Muito bem. E vamos deixar o céu para a semana que vem, né? Porque mas a vantagem é que hoje nós saímos do inferno e semana que vem a gente vai para o céu.